Spoiler do capítulo 297 de Blue Lock, agora com a tradução oficial. Lembrando que todo sábado eu trago, né? No caso, essa semana foi segunda, mas todo sábado eu trago o spoiler assim que ele sai, né? E quando chega na quarta-feira, eu solto ele com a tradução oficial. Ele vai para todas as minhas redes sociais. Tem um link também para me seguir lá. E vambora, né? O capítulo começa após o segundo gol do Barça contra o Manchester City, né? Deixando o jogo em 2-1. E o Nagel se questionando se ele tá pronto para jogar isso, né? Ele fala: Hell, você perdeu a sua chama por mim, mas ainda daria a alguém como eu um novo sonho? Então o Nagel segue tentando se encontrar, né? E aí o Hell vai e fala: vai e marque 2 gols, prodígio. Nós somos os heróis. E aí o Nagel começa a lembrar do passado dele, né? Que há pouco tempo atrás, se as coisas saíssem do controle, o Hell surtava. E sem o Nagel ele não conseguia fazer nada, né? E aí o Nagel fica se questionando como que o Hell chegou nesse ponto, né? E mesmo que na verdade ele esteja um pouco assustado, ele vai te incendiar, né? Ele vai se incendiar para incendiar o Hell ao mesmo tempo. Então eles agora vão começar a jogar mais a sério. E de um lado, enquanto nós temos o Nagel tentando se entender como jogador de futebol e como que ele pode fazer para se acender, do outro lado nós temos o Isaac tentando entender como que ele faz para conseguir aquela chama, como ele faz para conseguir acender aquela chama de forma automática, já que ele sempre depende de alguém para conseguir acender essa chama. Porque ele começa a se questionar porque essa chama só aparece quando tem objetivos claros, tipo alguém que ele quer derrotar ou algo que ele queira superar. E então ele encontrou dentro dele a lógica para tornar isso realidade. E que ele consegue calcular a lógica, as probabilidades para poder vencer isso de forma mais fácil, né? E isso empolga ele. Ele fala, né, que ele fazendo isso repetidamente, ele sente que ele está evoluindo. Que sempre que ele vence ou que ele reproduz resultado, a experiência dele, as habilidades aumentam. Mas ele ainda quer entender como que ele faz para produzir aquela chama, né? Como que ele faz para isso acontecer de forma mais automática, tipo o rim entrar no flow ou alguma coisa do tipo assim. Porque todas as vezes que ele teve essa chama, aquilo que ele sentiu era extremamente exclusivo daquele único momento, né? Então ele não consegue reproduzir aquilo ali de forma automática. Que a técnica e a lógica são apenas formas para fazer aquilo acontecer. Mas que tudo começa quando ele consegue acender aquela chama dentro dele. E aí ele fala, né? Sonhos, objetivos, rivais a serem derrotados. Aqueles que agarram e usam essa chama sobrevivem. E aqueles que subestimam caem pelo caminho. Este é nosso campo de batalha no Blue Lock. E aqui nós temos o Ego continuando mostrando a tabela atualizada, né? Que em terceiro lugar ficou o Shidou com 160 milhões, uma proposta feita pelo PXG. E o Barou, que já tinha essa proposta antes desses últimos jogos, ficou com 150 milhões, uma proposta feita pelo próprio Ubers, que é onde ele está jogando. Então após o Ego anunciar os novos valores, no caso falando do valor do terceiro e quarto colocado, que foi o Shidou e depois o Barou, a gente volta para o reinício da partida entre o Manchester City e o Barça. Lembrando que essa partida já terminou. Então esse jogo aqui não vai influenciar pelo menos no top 4, porque esse jogo teoricamente já acabou. Então isso é o Blue Lock e começa o jogo a todo vapor. O Nagel segue pensando, né, que se eles marcarem um gol acabou e que ele precisa fazer um gol a todo custo. E aí ele começa a se questionar para onde o Hell quer passar. Então o Hell dá uma olhada para ele e ele recebe o passe. Enquanto isso ele fala que ele quer ser o que o Hell quer que ele seja, né? Então ele quer, atender as expectativas do Hell. E aí, depois de um domínio lindo, uma acrobacia linda, ele conseguiu passar. E aí ele começa a se questionar se ele deve chutar. Só que aí ele vê que ele está muito longe, que não compensa chutar. E ele começa a pensar, e se eu fosse o Hell, o que eu faria? E enquanto ele está se questionando e duvidando sobre o que ele deve fazer, o Lavinho aparece de forma monstruosa, com todo o apavoro para cima do Nagel, e consegue roubar a bola. E aí o Lavinho fala que futebol não é só sobre ficar passando a bola, né, de um lado pro outro, né. Aí o Hell, fica surpreso, o Nagel fica bolado porque ele conseguiu roubar a bola, né, e se ele roubar essa bola pode acabar o jogo. Porém, se de um lado tem capitão, do outro também tem. Chris Price aparece e pega a bola do pé do Lavinho e fala, para o futuro. Tipo assim, vamos embora, pra frente, né. Ainda não acabou o Manchester City. Aí o Lavinho chama ele de exibido, o Nagel fica surpreso, falando que o capitão, capitão, me salvou. Aí ele fala, certo, atacante, dá um drible desconcertante do Lavinho, que ele balança para um lado e gira para o outro e passa. O Lavinho fica com cara de popote, né? O Nagel fica sem entender o que está acontecendo. E aí o Chris Price fala, eu não daria um futuro para egoístas que não seguem seu ideal. Ou seja, no caso ele está falando do Nagel, que o Nagel nem tem um ideal para seguir, então ele não vai dar essa bola pro Nagel. Ele fala, transcendam a realidade, Blue Lockers. Parte para cima, agora é hora de superar seus limites, tá ligado? Push Ultra, igual All Might, tá ligado? E o Hell fica completamente surpreso, né, com essa atitude do Chris Price. Porém o Hell está sendo marcado lado a lado pelo Otoya. Aí o Chris Price já deu o papo. Você marca, Hell Mikage. Eu quero ver o seu futuro. E ele vai dar o passe pro Hell, que está marcado pelo Otoya,
bem coladinho. Porém, da mesma forma que o Otoya estava marcado quando fez o gol, você já sabe, né? O Mano Real Mikage copiou esse movimento. E aí o Otoya fica, esse é meu movimento de antes. E ele copiou instantaneamente. Sim, aí o Nagi fica surpreso, né? Falando que ele realmente consegue viver. E aí, já sabe, né? Balaço. Se tem golaço de lá, tem golaço de cá. Então, depois do golaço do réu copiando a técnica do Otoya, deixando o Otoya surpreso, o Chris Price surpreso, o Lavinho surpreso, o Nagi surpreso, acabou o tempo dos capitães e eles vão sair de campo. E o jogo está 2-2. Porém, após fazer o gol, o réu se desculpa com o Nagi, né? Ele fala que ele chutou por conta própria. Tipo, ele não pensou no que ele estava fazendo, só foi meio que no instinto. E aí o Nagi fala, tudo bem, isso é bom. Se você se incendiou, réu, então essa é a sua resposta. Aí o réu fica tipo assim, o que você está falando? O Nagi fala, eu acho que fui dependente demais de você. Acreditei como uma criança pequena, que você sempre estaria lá por mim. Desculpa, réu, mas agora eu vou te mostrar que eu também consigo andar sozinho. Desculpa por ser tão problemático. Então aqui a gente começa a ver o olho do Nagi já pegando fogo. Eu acho que o Nagi vai entrar naquele modo de quando ele jogou contra o Izagi. E aqui o bagulho vai ficar sincero. Cara, eu vou te falar, esse jogo tá muito gostosinho. Eu aceitaria facilmente mais uns 2 capítulos desse jogo antes de terminar de mostrar a tabela da liga, antes de começar a transição para a Copa do Mundo Sub-20. Eu aceitaria isso aqui facilmente porque esse jogo tá muito pegado e muito gostosinho. E os dois times precisam ganhar porque é um duelo de desesperados. O time que perder terá perdido todos os jogos. Mas aí, me diz aqui o que você achou desse capítulo, o que você está achando desse conteúdo. Já segue no Mais Info Fortalecer porque eu preciso muito engajar essa conta. Estou tentando monetizar ela até o final desse ano para ver se eu consigo me dedicar um pouco mais à criação de conteúdo e diminuir um pouco minha carga horária no trabalho para poder produzir esse conteúdo para vocês. Então se você gosta de conteúdo, compartilhe com seus amigos, salva o vídeo, deixa like, faz o que você puder fazer para ajudar a engajar, beleza? Então é isso aí, tamo junto e é nóis.